Galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube com uma notícia de última hora para vocês. Bruno Lage não é mais o treinador do Botafogo. John Textor, diretoria e líderes do elenco se reuniram hoje à tarde para discutir o assunto Bruno Lage, né? Que veio à tona ontem com a barração do atacante Tiquinho Soares. Pegou muito mal com todo mundo. John Textor ficou amplamente nervoso, os jogadores reagiram muito negativamente também a essa barração do craque do time e do Campeonato Brasileiro, e hoje se reuniram para conversar sobre tudo o que vem acontecendo nesse Botafogo, que tem 3 derrotas seguidas e agora um empate em casa contra o Goiás. O Botafogo realmente caiu muito de rendimento e ligou o sinal de alerta, né? Ainda continua 7 pontos na frente do Bragantino, 8 pontos na frente do Palmeiras, mas com o desempenho que vinha nos últimos jogos, nas últimas rodadas, fatalmente o Botafogo acabaria sendo ultrapassado muito em breve, né? O Botafogo não ia se sustentar na liderança jogando do jeito que vinha jogando com o Bruno Lage. Por isso, o John Textor bateu o martelo e resolveu demitir o treinador português Bruno Lage depois de 15 jogos. O treinador teve 46% de aproveitamento, um aproveitamento muito baixo de um treinador que tinha tudo para chegar aqui e fazer história, mas resolveu mudar e mudou para pior. O Bruno Lage tinha um trabalho pronto do Luiz Castro que ele precisava somente manter. Quando o Caçapa saiu, o Botafogo tinha 12 pontos na frente do segundo colocado. E ele entrega com 7 pontos na frente. O Botafogo perde um pouco da sua gordura, mas continua ainda com uma boa vantagem na liderança. Fato é que o Botafogo ainda contou com a sorte em muitos casos, né? O Palmeiras, por exemplo, vem derrapando nos últimos jogos. O Grêmio também não consegue vencer as suas partidas fora de casa. Por isso, o Botafogo ainda continua com uma boa vantagem na liderança. Então, o Botafogo decidiu interromper esse trabalho muito ruim do Bruno Lage. O torcedor do Botafogo já fazia protestos, hoje já pedia com cartazes no entorno do estádio Newton Santos a saída do treinador, que acabou por se confirmar na tarde de hoje. Os jogadores foram muito importantes nesse momento, porque tivemos reuniões também com líderes do elenco. Cerca de 10 jogadores participaram de uma reunião com John Textor, onde externaram ao sócio proprietário do Botafogo suas insatisfações pelas seguidas mudanças no estilo de jogo e também nas escalações feitas pelo treinador Bruno Lage. O clima ficou amplamente insustentável para o treinador depois dessa abertura, né, dos jogadores. Os jogadores tiveram a atitude e a hombridade de externar mesmo suas opiniões para o Textor. E isso foi o combustível para o Textor resolver demitir o treinador Bruno Lage. Depois que os jogadores externaram isso, realmente foi a confirmação de que não daria certo se ele continuasse até o final nesses 13 jogos. Agora vem uma notícia também que não está ainda certa, confirmada, mas que é uma tendência de momento. O Botafogo deve, neste momento, o Botafogo está pensando sim na manutenção do Lúcio Flávio como o treinador do clube nesses 13 jogos que faltam. Medeiros, por que o Botafogo está pensando isso? Vamos lá. Pesa a favor do Lúcio Flávio alguns pontos muito importantes. Primeiro, os jogadores têm uma aceitação muito grande com o Lúcio Flávio. É um treinador, né, um auxiliar que está ali todos os dias no convívio dos atletas e os atletas gostam muito dele. Segundo ponto que pesa a favor do Lúcio Flávio. O Lúcio voltaria com o estilo de jogo, a formação, a liberdade que os atletas tinham com o Caçapa e também com o Luiz Castro. Ele voltaria com os mesmos treinamentos, ele voltaria com o mesmo estilo de jogo, voltaria com tudo. O Botafogo voltaria a jogar da mesma forma que jogou o primeiro turno histórico que fez, 48 pontos que o Botafogo fez somente no primeiro turno. A campanha mais inacreditável aí da era dos pontos corridos, somente o Corinthians de 2017 conseguiu fazer algo igual.
Então, isso pesa também a favor do Lúcio Flávio. Outra coisa que pesa a favor do Lúcio Flávio é que o Botafogo internamente fala que o Caçapa não teria se dado tão bem se não fosse o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio ajudou demais o Caçapa naqueles 4 jogos e que o Botafogo teve 100% de aproveitamento. Com o Caçapa aqui, o Botafogo ganhou do Patronato, ganhou do Vasco, ganhou do Grêmio e ganhou do Bragantino. E o Lúcio Flávio, o entendimento que o Botafogo tem é que ele foi muito importante, tal qual o Cláudio Caçapa naquele momento. Muitas informações que o Lúcio Flávio passou para o Caçapa foram primordiais para que eles tomassem a decisão. É claro que o Caçapa ficou muito valorizado, hoje está lá no Molenbeek, ele não vai sair do Molenbeek, ele tem contrato com o Molenbeek, que é um outro clube da rede de multiclubes da Eagle Holdings. Então o Botafogo entende que precisa voltar ao que era antes. E o Lúcio Flávio é um caminho para isso. É o pensamento do clube neste momento. Outro ponto que pesa a favor do Lúcio Flávio. O Botafogo entende que se contratar um novo treinador neste momento, ele vai chegar com a sua filosofia de jogo igual o Bruno Lage fez. Ele não vai querer manter o que estava acontecendo antes. Ele vai querer colocar o seu estilo de jogo. E o Botafogo não tem mais tempo. São 13 jogos em que o Botafogo precisa ter pelo menos 55% de aproveitamento. Desses 13 jogos, para o Botafogo ser campeão, ele não precisa ter uma campanha espetacular. Ele precisa ter uma campanha mais ou menos regular. 55% de aproveitamento, 6 vitórias, 2 empates, já bota o Botafogo praticamente como um campeão brasileiro. Já chega na pontuação mágica de 75 pontos. Então o entendimento do Botafogo é que um treinador viesse agora para implementar o seu estilo de jogo, poderia dar problema igual aconteceu com o Bruno Lage. Tentou colocar o seu estilo de jogo e não foi bem. Então, esses pontos que eu acabei de citar para vocês contam muito a favor do Lúcio Flávio e o Botafogo deve divulgar até amanhã, ou nas próximas horas, ou até amanhã, uma nota oficial comunicando o desligamento do Bruno Lage, anunciando o Lúcio Flávio como interino, e aí a gente vai ver se o Botafogo já vai anunciar o Lúcio Flávio como treinador para os próximos 13 jogos, ou se a princípio vai anunciar como interino, enfrenta o Fluminense e o Botafogo decide depois. Esse assunto está sendo debatido ainda, não tem um martelo batido sobre o Lúcio Flávio. O que está batido o martelo é que Bruno Lage não será mais o treinador do Botafogo, ok? Então deixa seus comentários, Bruno Lage fora do Botafogo, aproveitem para se inscrever aqui no canal do Medeiros, siga o canal do Medeiros em todas as outras redes sociais, essa notícia eu também falei lá no Twitter e também no nosso Instagram, @canal do Medeiros, ok? Muito obrigado, Bruno Lage fora do Botafogo.